Oi pessoal, tudo bem? Gente, não repare os cabelos, são outros, mas a pessoa é a mesma, tá? Sou eu, Sibeli, arquiteta, e estou aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre um tema de decoração hoje. Vou falar sobre a volta da palhinha indiana na decoração. Vamos lá? Bom, gente, vocês sabem que eu gosto de puxar, né, o contexto histórico e tal. A palhinha, que está super em alta hoje, já vou mostrar para vocês a parte mais contemporânea, mas ela surgiu no Brasil no século XVIII, como uma alternativa mais tropical, assim, com ares mais frescos, digamos, do que aqueles estofados, cheio de tecido, cheio de coisa, né, no estilo vitoriano, pesado e tal. Só que ainda assim era considerado um artigo de luxo, porque era a palhinha ela era trançada de maneira artesanal, era uma palha natural, então tudo isso fazia com que era muito exclusivo, né, o seu uso. Bom, o tempo foi passando, ela foi se popularizando, nunca caiu de moda, e na década de 50, um designer chamado Tonet criou uma cadeira, que eu vou colocar ela aqui para vocês verem, que ficou uma cadeira de design icônica nos anos 50. Essa cadeira trouxe à tona usos mais populares, será que eu posso dizer isso, da palhinha. E de lá pra cá, tipo assim, nos anos 70 mais ou menos, no Brasil, ela se popularizou muito. Então todo mundo conhece essa bendita mesinha de telefone aí, ó. Quem nunca viu, né? Tem essa carinha aí de móvel vintage, né? Essa carinha de móvel na casa da avó. Todo mundo conhece essa mesinha de telefone com esse assento em palhinha indiana. Muito bem, o que acontece com essas coisas que ficam muito populares em determinada época? Elas ficam marcadas naquela época. E foi o que aconteceu com a palhinha. Ela ficou marcada como uma coisa antiga, né? Então, quando foi passando o tempo, foi caindo de moda, porque é normal, né? Como a gente vem sempre falando aqui em alguns vídeos que eu falo de tendências, as tendências vão e voltam, mas quando elas vão, normalmente o movimento seguinte tipo assim, abolir totalmente o uso daquilo que foi marcante na época anterior. E aconteceu isso com a palhinha. Como ela foi muito utilizada aí nos anos 70, anos 80, depois ela caiu em desuso total, assim, ninguém queria saber de palhinha. Muito bem. O que acontece com tendências? Acabei de falar, né? Elas vão e voltam. E normalmente quando elas voltam, não é apenas eu pegar aquela mesinha de telefone e colocar na minha casa. Gente, eu dei uma pesquisada, né? Até para pegar as fotos aqui. E eu reparei que essa bendita mesinha de telefone, ela é adquirida em leilão, então ela se tornou um item de colecionador, de tão marcante que ela foi. Então assim, a não ser que você queira ter na tua casa elementos vintage, que na verdade é um termo gourmetizado e glamourizado, para uma coisa antiga, tem muita gente que gosta, né? Minha sogra é beijo sogra, ela gosta, né? Ela tem a ver com o estilo da casa dela, ter móveis antigos de verdade, mas quando a tendência volta como tendência, normalmente ela volta com uma releitura, que foi o que aconteceu com a palhinha. Ela começou a aparecer em algumas exposições, Casa Cor, algumas revistas, alguns arquitetos de renome começaram a usar a palhinha em 2017, 2018, acabou de voltar. E qual que é a diferença, né? A diferença é que foi usado esse mesmo material, então assim, a gente tem agora opções da palhinha sintética, a gente tem opções de palhinhas de outras cores, então posso ter a palhinha preta, ou a palhinha branca, ou a palhinha colorida mesmo, verde, amarelo, enfim. Então tem essa versatilidade maior, porque por exemplo, a palhinha natural, por ser natural, ela não podia ficar exposta ao tempo, então em móveis que ficavam em área externa, por exemplo, eu não podia nem pensar em colocar, né? Agora com a palhinha sintética eu posso pensar. Então a carinha dela é a mesma, né? Eu tenho essa leitura, eu uso a tendência, mas de uma forma mais versátil. Então isso por um lado. Por outro lado,
as pessoas começaram a pegar o material e transportar eles para usos que antes não era comum. Então o que a gente via era a palhinha no assento de cadeiras, normalmente, e às vezes no encosto. O que a gente vê hoje? A gente vê a palhinha em cabeceiras de cama, fica super bonito. A gente vê a palhinha em móveis, por exemplo, o rack da sala. Vamos supor que você more numa região úmida, né, que você precise ventilar. No litoral, por exemplo, tem muito esse problema de umidade dentro dos armários. Então é bacana usar o recurso da palhinha, porque está sempre ventilando, porque ela é vazada, né? Ela é uma tramazinha que é vazada. Outra, dá uma leveza visual no móvel. Outro uso que eu já vi foi em porta divisória. Sabe essas portas de correr que dividem ambientes? Quando o requadro dela é em madeira, a gente pode usar a palhinha. Eu vou deixar aqui em cima um link do vídeo da Doma Arquitetura, que ela até batizou um projeto dela de apartamento palhinha, por causa disso, porque ela usou bastante, inclusive em portas divisórias de ambientes, as portas inteiras. A da porta divisória, eu não lembro de cabeça, mas provavelmente é uma palhinha sintética, né? Porque fica mais fácil de limpar. Se eu for jogar uma água para lavar a varanda, alguma coisa assim, não tem problema de espirrar água. Então se tornou uma coisa muito mais versátil. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma cadeira de um designer brasileiro chamado Zanini Desanine, vou deixar escrito aqui embaixo, que é a cadeira TIS. A cadeira TIS, ela usa a palhinha e numa leitura super contemporânea. Vocês estão vendo aí, ela tem linhas super retas, né, ângulos fortes, é uma cadeira que teoricamente... Imagine se ela fosse inteira de madeira, como ela ia ter um visual pesado, né? Então a palhinha acaba trazendo esse equilíbrio visual e também um conforto, né? Quem nunca sentou na tal da mesinha de telefone da avó, se alguém já sentou, sente, por favor. Ou em qualquer loja de móveis, hoje em dia vocês encontram móveis que tem também um assento em palhinha, porque isso também continua sendo usado. Gente, e aí, o que vocês acharam dessa volta, dessa tendência? Vocês acham que conseguiu fazer essa releitura, de deixar uma carinha mais moderna, ou continua com aquela carinha de casa de vó? O que vocês acham desse movimento, assim, das tendências? Vocês gostam? Ou vocês acham meio forçação de barra para gastar dinheiro, comprar móvel novo? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e semana que vem eu volto com mais um vídeo aqui do canal. Tchau!